Fala, povão do terceiro A, tudo tranquilo? Espero que sim. Gostando da chuva? Eu tô. Muito bem, gente. Bora lá então pro vídeo de hoje? Então hoje, neste vídeo, abordaremos a sequência 2, aulas 3 e 4. Confere? Confere, né? Página 29 da apostila Aprender Sempre, volume 3. Vamos lá então? Vamos lá. Página 29, aulas 3 e 4. O modernismo e a cidade. Objetivo da aula: reconhecer a língua portuguesa como realidade histórica, social e geográfica. Ou seja, a língua ela não é solta no ar. Ela faz parte de todo um contexto histórico, social e geográfico. Por isso que ela muda. Conforme a história, a sociedade e até mesmo a posição no mundo onde as pessoas falam essa língua mudam, a língua muda junto, né? A partir do momento que a língua deixar de mudar, é porque ela se tornou o quê? Uma língua morta, tá? Reconhecer a língua portuguesa como realidade histórica, social e geográfica, como manifestação do pensamento, da cultura e da identidade de um indivíduo, de um povo e de uma comunidade. Um dos gestos mais comuns de quem quer expressar os seus sentimentos, botar para fora aquilo que está sentindo, aquilo que está pensando, é o quê? Escrever. Mesmo que ninguém nunca vai ler, mesmo que seja um diário que você guarda 7 chaves, o ato em si de escrever, de botar para fora aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, é muito próprio de nós, seres humanos, né? É isso que nos distingue, aliás, do restante dos outros animais. Atividade 1. Se for possível, respeitar... igual eu falei para você. Quer dizer, não sei se eu falei para você, nem fiz, eu não falei, estou falando agora. Este material, essa apostila que você está em mãos, ou na tela do seu celular, ou no notebook, ela foi feita pensando já numa eventual volta presencial à escola, que no nosso caso aqui de Guareí não aconteceu e nem vai acontecer nesse restante de ano. Tá? Então por isso que eu estou falando aqui em trabalho em grupo. Enfim, a gente vai desconsiderar essa parte, lógico. Tá. Realize uma pesquisa, esquece a parte do grupo, realize uma pesquisa sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Ao final, acompanhe em seguida algumas questões que podem... Tá, então desencara da pesquisa, né, gente? Por motivos óbvios. Então aqui tem essa primeira questão aqui. Ó. O que foi a Semana de Arte Moderna de 1922? Então nesse espaço aí que não custava nada, eles terem colocado linhas, mas não colocaram, fazer o quê? Você vai escrever o que foi a Semana de Arte Moderna de 1922, tá? Dá um Google aí, pelo amor de Deus. É só começar a falar, o caminhão é impressionante. Próximo item. Onde ela aconteceu? Dá um Google. Vira a página. Quais artistas fizeram parte dessa semana? Dá um Google. Qual foi o papel de Mário de Andrade no movimento? Isso, você adivinhou. 2. Faça a leitura silenciosa, não vai ser leitura silenciosa porque eu vou ler para vocês, de fragmentos, de trechinhos de 2 poemas de Mário de Andrade, sobre a trilha sonora aí do nosso caminhão que está passando. Beleza. Em seguida, responda a algumas questões sobre eles, sobre esses 2 poemas. Acho que eu vou esperar o caminhão passar, né? Dar um pause aqui. Pronto. Foi embora o caminhão. Continuando então. Tá gravando? Tá gravando. Texto 1. Paisagem número 4, de Mário de Andrade. Os caminhões rodando, as carroças rodando, rápidas as ruas se desenrolando. Rumor surdo e rouco, estrépitos, estalidos, e o largo coro de ouro das sacas de café. Na confluência, o grito inglês da São Paulo Railway. Mas as ventaneiras da desilusão, a baixa do café, as quebras, as ameaças, as audácias superfinas, fogem os fazendeiros para o lar, Cincinato Braga. Muito ao longe, o Brasil com seus braços cruzados. As indiferenças maternais. Esse orgulho máximo de ser paulistamente. 3 pontos de exclamação. Muito bem, alguns comentários aqui. Primeiro, aqui está falando nessa nota de rodapé embaixo, tem uma data, 1993. Não se deixem confundir por essa data aí. Essa data que está aí, 1993, que para você já é antiga pra caramba, né? Para mim não, mas para mim foi. Né? Sabe aquela frase? Eu ainda acho que 1990 foi há 10 anos? Pois é.
Imagina então 1993. Mas enfim, esta data é a data da publicação do livro no qual consta esse poema. Isso tem que ficar claro, porque às vezes essa colocação da data, ao invés de ajudar vocês, ela acaba atrapalhando, porque você pensa que o poema foi escrito em 1993. Não é o caso. A gente não está estudando nesta aula a Semana de Arte Moderna de 1922? Então, se o Mário de Andrade, o autor desse poema, estava escrevendo poemas assim, né, em 1922, será que ele ainda estaria vivo em 1993? Muito pouco provável, né? Se tinha, sei lá, 30 anos em 1922, em 1993 ele ia ter mais de 100, né? 101. Então não ia rolar. Tá bom? Então essa data que está aí é a data de publicação desse poema nesta edição em particular deste livro, tá? O poema foi escrito lá na década de 20. Por que eu estou falando isso? Para contextualizar para vocês. Eu falo no início da aula. A literatura, ela reflete o contexto social, geográfico, né? Político, inclusive. Vocês devem se lembrar das aulas de história que na década de 20 aqui no Brasil a gente estava passando pelo ciclo do café. Por isso que ele fala tanto em café e né? Couro de ouro das sacas de café. E daí, ó, mas as ventanejas da desilusão, a baixa do café, o preço do café caiu, daí todo mundo fugiu pro lar, entendeu? Então é esse contexto, senão vocês não entendem o poema. Se você não souber o que estava acontecendo no Brasil na época, como é que você vai entender esse poema? Não vai entender, tá bom? Por isso que eu estou falando. Aqui, ó, na confluência, o grito inglês da São Paulo Railway. Railway, para quem não sabe, é ferrovia. Então ele está fazendo uma crítica velada aqui, né? Por que não fala então ferrovia de São Paulo, né? Fala São Paulo Railway. Pelo mesmo motivo que nós hoje em dia não falamos entrega em domicílio, falamos delivery, né? Enfim, tá? Só para contextualizar aí para vocês, beleza? Vamos lá então. Vira a página, texto 2, Noturno, também do Mário de Andrade. Luzes do Cambuci pelas noites de crime, calor e as nuvens baixas muito grossas, feitas de corpos de mariposas, rumorejando na epiderme das árvores. Gingam os bondes como um fogo de artifício, sapateando nos trilhos, cuspindo um orifício na treva cor de cal. Então aqui ele está falando, é uma cena típica da São Paulo. Agora temos esse barulho, né? Hoje está complicado. É uma cena típica da São Paulo da década de 1920, tá bom? 100 anos atrás, portanto. É engraçado porque às vezes a gente pensa que 100 anos atrás era não existia progresso nenhum, né? Isso não é verdade. A gente tem essa tendência de achar que 100 anos atrás é muito tempo atrás, mas não, gente. É claro que muita coisa mudou nesses 100 anos, óbvio. Mas, sabe, São Paulo já era uma metrópole, né? Com menos gente do que hoje, óbvio, mas já era uma metrópole movimentadíssima, com bondes e tudo, e esse que ele tenta mostrar aqui, entendeu? Tá. 3. Sobre os poemas, responda. A. Qual é o tema dos poemas? Qual é o assunto principal dos poemas? B de bola. De que forma os poemas retratam a cidade de São Paulo? Gente, na boa, acabei de falar. C. Nos dois poemas há a menção a meios de transporte. Explique quais são os meios de transporte citados nos poemas e qual é o efeito de sentido que a presença desses elementos causa nos textos. Quando ele fala desses meios de transporte, que impressão que causa na gente, o leitor, né? Tá. Vira a página. D de dado. No verso, esse orgulho máximo de ser paulistamente. Vemos o uso do adjetivo paulistano ser transformado em advérbio, né? O adjetivo paulistano virou advérbio, paulistamente, para expressar o modo como se vive, né? Então ele está falando assim, é o estilo de viver paulistamente, né? Na sua opinião, como vive a população na cidade de São Paulo? Autoexplicativa essa questão aí, né? Muito bem. E... já acabou já? Já foram as 2 aulas? 3 e 4? Nossa, cadê a aula 4? Nem vi. Acho que já foi tudo junto mesmo assim, né? Quando eles falam aulas 3 e 4, já é porque já vai as duas uma vez só. Né? Aulas 3 e 4, não tá assim, aula 3, aula 4, aulas 3 e 4. Deixa eu dar uma recapitulada, ver se é isso mesmo. Blá, 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 blá. Não tem divisão da 3 para 4.
São as duas juntas numa bordoada só. Beleza? Beleza. Até mais então. Fiquem com Deus.